Assim como o Salmo 122, versículo 1, alegrai-nos de estarmos na casa do Senhor. Que nós possamos sentir o mesmo sentimento de estar reunido aqui na presença do Senhor. Que os nossos corações possam se abrir para louvarmos, glorificarmos e adorarmos ao nosso Senhor. Eu queria pedir aos nossos irmãos, aos nossos convidados, dar umas boas-vindas a cada um de vocês, que possamos ficar de pé para a gente juntos fazermos aqui uma oração. Oremos. Querido Deus, Pai amado, gratidão, Senhor, por mais uma semana de luta, mas que Tu, Senhor, nos deu essa vitória, que Tu, Senhor, nos conduziu, que Tu esteve à frente de tudo nas nossas vidas. Se estamos aqui hoje, Senhor, não é mérito nenhum nosso, mas sim Teu, meu Pai. Que possamos adorar, glorificar, exaltar o Teu santo nome. Abençoa a cada um aqui que veio da sua casa para Te adorar e glorificar, Pai. Abençoa aqueles, Pai, que estão por vir no caminho, traz na Tua santa e amada proteção, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Isso. Isso. Oi.
Enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar. Vive em nós. Amém. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória
Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. Amém. Deus seja louvado hoje e sempre. Amém. Vamos ficar em pé para nós cantarmos mais esse louvor.
Amém. Deus seja louvado. Muito em breve estaremos lá. Amém? Boa noite a todos, novamente. Gostaria de pedir àqueles que tiverem disponibilidade para ficarmos de joelhos para juntos fazermos uma oração. Gratidão, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. Que possamos, Pai, nos alegrar de estar na casa de Deus, Senhor. Que possamos ter alegria, Senhor. Que possamos abrir o nosso coração para louvar, glorificar, exaltar o Teu santo nome. Ouvir a voz de nosso Senhor Deus, porque nós estamos no melhor lugar do mundo, que é aos pés do nosso Salvador. Ó Santo Deus, abençoa cada um, Pai, que está aqui presente, Senhor. Abençoa aqueles, Pai, que não puderam estar aqui hoje, nesse momento, Pai. Que o Senhor possa, Pai, restaurar a saúde daqueles que se encontram enfermos, que são tantas pessoas, Pai amado. Faz uma visita, coloca a Tua mão sobre cada um deles, Pai. Que o Senhor, Pai, esteja com o nosso pregador, Senhor. Que seja falado pela boca dele o que Tu quer, não o que nós desejamos, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém. Agora vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Oremos. Gratidão, Senhor, a palavra que resume esse momento. Aqui está, Senhor, que nossos irmãos estão te devolvendo, mas já foi algo que Deus já nos deu, Senhor. Abençoa a cada um ofertante, a cada um dizimista, Senhor. Que esse valor, Senhor, seja para levar o Teu Evangelho, porque a cada dia, Pai, se aproxima mais a volta de Cristo Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Boa noite à igreja, boa noite a todos. Eu queria, antes de começar a mensagem, tem como colocar a imagem aqui, Enzo? Tem? Antes de começar a mensagem, eu queria trazer a igreja a ver a figura, enquanto ele coloca aí, eu vou dando aqui um aviso. A irmã Cristina, lá da Central, junto com o Emanuel, estão organizando um coral. E esse coral vai ter encontros toda semana até... Está planejado para cantar até dezembro. E aí, se você quiser fazer parte, a irmã Cristina é formada em música, então é alguém que entende. Então, se você quiser fazer parte, pode entrar em contato com o Emanuel Moreno, tá? Ele tem o contato dele e eu vou estar repassando lá no grupo da igreja, tá bom? E agora nós vamos aqui para a figura. Quem será essa pessoa aí representada nessa figura? Vocês imaginam que é quem? Até coloquei lá no grupo, né? Paulo, o apóstolo Paulo. E aqui ele vai escrever as suas cartas. E hoje nós iremos fazer uma viagem às cartas paulinas, né? E as cartas de Paulo, a maioria de nós, quando vai ler a Bíblia, nós lemos as cartas de Paulo não na ordem cronológica, mas na ordem que é apresentada. E a gente vai logo começando pelo livro de Romanos. Quando a gente vai ler,
aí chegamos logo no livro de Romanos. É a primeira carta de Paulo na ordem da Bíblia, né? Na ordem que aparece na Bíblia, é a carta aos Romanos. Só que a carta que Paulo escreveu aos Romanos não é a primeira carta que ele escreveu, nem a segunda. A carta de Paulo aos Romanos é provavelmente a sexta carta que Paulo escreveu. Então nós não pegamos um Paulo ainda imaturo, né? Quando ele escreveu a sexta carta, Paulo já era muito maduro. E o livro de Romanos é considerado o maior tratado teológico dentro das Escrituras no Novo Testamento. Então, se elas não estão organizadas por ordem cronológica, por ordem que ele escreveu, da primeira até a última, estão organizadas como? As cartas de Paulo, elas estão organizadas na Bíblia, foram catalogadas da maior para a menor, tá? E aí, por esse motivo, a maioria de nós começamos lendo as cartas de Paulo de maneira desordenada. Hoje nós iremos aplicar aqui a cronologia, a ordem das 13 cartas que Paulo, então, escreveu. E essas 13 cartas, da primeira até a última, foram cerca de 30 anos para escrever. Antes de começarmos, Enzo, pode colocar aquele vídeo que eu pedi para você colocar? Antes de começarmos com a primeira carta. Tem como colocar aí? Melhorou o áudio? Melhorou, né? Ali eu estava... Irmãos, aqui essa moça, ela vai mostrar uma das prisões romanas, para a gente compreender. Enzo, eu vou pedir para tu pausar um pouco para a gente compreender. Ela foi fazer um vídeo para mostrar, ela achou que ia ser um vídeo alegre, mas emocionou ela ao entrar dentro da prisão. Pode passar? Ali é onde Paulo escreveu versos conhecidos hoje no meio cristão. Tipo, tudo posso naquele que me fortalece. E a prisão não tinha essas luzes não, era tudo escuro. Pedro e Paulo estiveram em uma prisão como essa. Aí eram as paredes da prisão, frias, cheias de ratos. Para aí, Enzo. Não sei se dá para você ver daí, mas aqui tem um buraco. Certo? E era por esse buraco aqui que a comida era depositada dentro da prisão romana. Eles jogavam lá de cima a comida. E o que é que tem embaixo? Pode passar, Enzo? Aí o buraco, mais visto. Pausa aí, Enzo. Embaixo do buraco, por onde era depositada a comida, ficava o buraco onde eram feitas as necessidades, para humilhar o preso. A comida caía próximo de onde eles urinavam e faziam também as suas fezes. Então, era algo muito humilhante. Pode passar, Enzo. Pode voltar a imagem de Paulo ali. Não sei se esse vídeo impactou você o tanto que me impactou, mas é muito forte ver o quanto Paulo sofreu, não por ter sido uma má pessoa,
não porque ele era alguém que provocava burburinhos, confusões, mas simplesmente porque decidiu amar a Cristo. E aí nós vamos compreender, e eu quero combinar com vocês o seguinte: quando eu anunciar a carta, você já abre lá, porque a gente vai provavelmente ler um verso dela. A primeira carta, provavelmente a primeira carta escrita por Paulo, foi a carta à igreja de Galácia, livro de Gálatas. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. É a carta mais antiga do Novo Testamento e provavelmente é a carta que Paulo, escreveu ali por volta do ano 48 e 49, tá? Praticamente do Novo Testamento é o texto mais novo. E antes de abrir no texto bíblico, convido você a fechar seus olhos e juntos orar. Querido Pai, amado Deus, iremos nessa noite compreender como o teu apóstolo Paulo escreveu então, Senhor Deus, grande parte do Novo Testamento. E ao compreender, Pai, que essa mensagem toque o nosso coração e venhamos repensar sobre fidelidade e amor a Ti. Por favor, Pai, que a Tua graça nos alcance nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. E como é que a gente consegue, então, datar? No capítulo 18 de Atos, diz que Paulo ele se encontrou com um magistrado chamado Gálio. E historiadores, eles encontraram um registro desse magistrado no período do primeiro século e encontraram que ele, Gálio, ele viveu por volta do ano 50. Então, se a carta de Gálatas foi escrita antes do ano 50, data-se do ano 48 e 49. Então, essa carta, ela começa diferente da maioria das outras. Ela não começa com uma apresentação, com um agradecimento, não começa ali com uma abertura como Paulo faz nas outras cartas. Provavelmente, pela sua inexperiência, Paulo vai direto ao assunto. E no capítulo 1 de Gálatas, versos 6 a 8. Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler até o verso 9. Diz assim, ó. Gálatas 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí o verso 9 ele diz: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja o quê? Anátema. Você sabe o que é anátema? Anátema é maldito, excluído, retirado do meio. E aqui Paulo ele está dizendo que o problema da igreja da Galácia era o quê? Que apareceu um burburinho de que havia um segundo evangelho. E a palavra evangelho, a primeira vez que ela é escrita, está aqui em Gálatas. Evangelho, que quer dizer em grego boa notícia, e é o título dos 4 primeiros livros do Novo Testamento. E Paulo ele diz assim, olha, não existe 2 boas notícias. A boa notícia de Cristo é apenas uma. Não existe outra, não existe um evangelho 2.0. Para ser cristão, você precisa simplesmente aceitar a Cristo. Amém? Você sabe qual era o outro evangelho? O outro evangelho era vindo de um grupo de judeus que diziam o seguinte: para ser cristão, primeiro você tem que ser judeu. Tem que passar pela circuncisão, tem que cumprir o calendário judaico, você tem que se tornar judeu para depois se tornar cristão.
E aí eles usavam que argumento? Eles diziam, olha, Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, então para ser cristão você tem que ser judeu. E aí Paulo ele vai e diz o seguinte, não é isso. Para ser cristão eu preciso aceitar a Cristo. E aí no capítulo 2, de 1 a 14, vai contar uma das histórias mais constrangedoras, uma discussão que houve entre dois grandes nomes. Pedro, naquele tempo, o texto ele vai narrar que Pedro ele estava comendo com cristãos não judeus, com cristãos chamados de gentios. E Pedro, comendo com gentios, um dia chegou então Barnabé, amigo íntimo de Paulo, e chegou também Tiago, irmão de Jesus. E aí Pedro ele decidiu não mais se misturar com os gentios, com os não judeus. Ele diz assim, não, Pedro dizendo, realmente para ser cristão tem que ser judeu primeiro. E aí Paulo vai e diante das pessoas que Pedro estava levando ao erro, Paulo então vai corrigi-lo. E Paulo, diante daquele confronto entre judeus e gentios, Paulo chega para apaziguar e revelar o Cristo a quem ele serve. E ele diz, olha, essa tensão em Galácia tem que parar. Pedro, você tem como líder se corrigir. Por que parou de comer com os gentios? Eles amam também a Jesus. Ele corrigiu Pedro. E Pedro, como um cristão, aceitou a correção. Mas imagina só os cristãos daquele tempo vendo isso. Pedro, quem era Pedro entre os cristãos? Pedro foi um dos 12. Caminhou com Jesus. Pedro, ele esteve então entre os primeiros que viram Jesus ressuscitado. E quem estava corrigindo Pedro? O passado de Paulo. Um homem que antes perseguia os cristãos. Mas mesmo diante da velha vida que foi deixada para trás, Paulo não se intimidou. Entre a verdade e qualquer outra coisa, Paulo se pôs como coluna para reparar as brechas, para revelar a verdade. Paulo ele demonstra coragem, e uma coragem que nos dá então ânimo para sermos também corajosos quando virmos então o erro acontecendo. E Gálatas 2:20, Paulo declara o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E aqui nós vemos o embrião da crença da salvação pela fé. No livro de Romanos, Paulo vai aprofundar isso, mas aqui ele já inicia falando a primeira vez sobre a salvação pela fé. Segundo livro, 1 Tessalonicenses, vamos lá. Chegue a 1 Tessalonicenses. Se o primeiro livro ele foi escrito ali por volta do ano 48, 49, o segundo livro foi escrito por volta do ano 50. E 1 Tessalonicenses é uma carta curtinha, com um tom inteiramente diferente de Gálatas. A igreja de Tessalônica era uma igreja recém-fundada. Era uma igreja nova. Paulo chegou, fez o evangelismo, pessoas se converteram, mas teve um problema. Por conta da perseguição, Paulo não pôde ficar lá em Tessalônica. Paulo teve que fugir. E agora qual era o problema? Paulo se preocupou com o povo de Tessalônica, porque ainda não tinha todo o conhecimento da palavra de Deus. Tinha pouquíssima formação.
E aí surgiu uma pergunta entre os membros. E aí a gente vai entender por que esse texto foi escrito e a gente usa muito. Os membros ouviram Paulo pregar sobre a volta de Jesus. Só que teve um problema. Os irmãos da igreja de Tessalônica começaram a morrer. E aí, aqueles que estavam vivos ficavam com medo, porque se morreram, eles não iriam participar da segunda volta de Jesus. Olha só o medo dos cristãos de Tessalônica. E aí veio o desespero. Paulo, e os mortos, o que é que vai acontecer com eles? E aí 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18, Paulo ele vai dizer, o texto ele diz assim, olha, não quero, irmãos, que ignorem acerca dos que dormem, não sejam ignorantes acerca dos que dormem. Dormem aqui é a palavra koimal, no grego. Koimal dá origem a outra palavrinha que é conhecida até por nós, que em grego é koemiterium, que é o mesmo que cemitério. Os primeiros cristãos, quando levavam os seus mortos para o cemitério, cemitério é o dormitório. Não quer dizer que a pessoa que está na sepultura está num sono que você cutuca ela e ela acorda, não. Mas os primeiros cristãos compreenderam que o cemitério onde os mortos são depositados é um lugar provisório e que um dia Cristo virá para despertar aqueles que morreram. E aqui nós encontramos então Paulo declarando que a morte não é o fim. E uma palavra que vai dominar as cartas de Paulo é parousia. Parousia, irmãos, era uma expressão utilizada para quando uma pessoa importante ia visitar a cidade. Vamos dizer, por exemplo, que o presidente vem visitar a cidade. O que é que as pessoas vão fazer? Algumas, né? Vão limpar as ruas, pintar a sua casa, deixar bem apresentado, porque se o presidente passar e ver tudo bagunçado, vai sair com uma má impressão. E aí Paulo ele vai dizer, olha, para o mundo, o maior nome que possa visitar a sua região é o imperador, mas para nós cristãos é Jesus Cristo. Jesus virá e muito em breve voltará. Era essa a mensagem que Paulo anunciava. E ele dizia, olha, resolvam a casa de vocês, o que? O seu corpo, o templo do Espírito Santo. E esteja então cuidando daquilo que Deus te deu. Zele por ele e zele pelos seus. Porque quando Jesus voltar, que ninguém seja pego de surpresa. E 1 Tessalonicenses 5:2 diz assim, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ninguém consegue prever a chegada do ladrão. E aí Paulo, ele vai então pegar a teologia da volta de Jesus, o tema da volta de Jesus, aquilo que os discípulos então anunciaram, e Paulo em carta vai mandar para a igreja de Tessalônica. Irmãos, pouco tempo depois, Paulo envia uma segunda carta a Tessalônica. Os estudiosos acreditam que de uma carta para outra foram até alguns meses. Por quê? Porque a primeira carta deu confusão. A primeira carta, algum espertinho provavelmente saiu dizendo que o Senhor já tinha voltado. Já que ele vem como ladrão, ninguém vai saber. Tem essa mensagem hoje em dia. Tem gente que prega isso, que quando Jesus voltar, ninguém vai saber. Pois é, no período de Tessalônica também tinha. E sabe o que é que ele diz? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim, ninguém se perturbe, nem por carta, como se fosse de mim. Paulo ele está dizendo assim, olha, estão falsificando o que eu escrevi.
Aqui Paulo, ele já, naquele primeiro século, já estava alertando o povo: olha, existe fake news sobre as cartas que estou mandando. E aí no verso 3, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versos 3 a 10, ele vai dizer assim: antes do dia do Senhor, primeiro vai aparecer o homem da iniquidade. Está lá no verso 6. Homem da iniquidade, no grego, é anomia. O homem da anomia. Você sabe o que significa A? A é o ato de negação. E nomia é lei. Paulo, ele está dizendo assim, ó, antes de Jesus voltar, vai vir um homem que vai ser contra a lei de Deus. Existe isso no meio cristão. Gente que é cristão, que é contra a lei de Deus, pois Paulo já anunciava. E Paulo, ele dizia, olha, esse homem é contra tudo e contra toda coisa que é sagrada diante do Senhor. Aquele que se opõe à autoridade divina. E Paulo alerta aos cristãos de Tessalônica. E essa mensagem serve para nós hoje, em 2026. Quarta carta, 1 Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Aqui há uma mudança de cenário. Paulo já não é mais um homem inexperiente na sua missão. Já é um apóstolo veterano com várias igrejas plantadas. A igreja de Corinto, em todas as cartas, é a que aparenta estar mais bagunçada. Por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária. Tinha pelo menos 2 portos. E lá na cidade de Corinto tinha templos a Afrodite. Havia então a banalização da prostituição, a filosofias baratas por todo lado, e tudo isso misturado muito perto de onde? Dos cristãos. E Paulo, ele plantou uma igreja ali e ficou lá por cerca de 1 ano e meio. Mas de repente ele recebe notícias que a igreja está bagunçada, que há problemas ali. E aí 1 Coríntios capítulo 1, verso 11, diz assim, ó: porque a mim me foi informado a vosso respeito, irmãos, pela casa de Cloe, que há contenda entre vós. Qual era a contenda que tinha dentro da igreja de Corinto? A igreja de Corinto tinha contendas porque a igreja estava dividida em grupos. Os irmãos, eles se repartiram em grupos. E aí, no verso 12 diz, ó: alguns dizem assim, eu sou de Paulo, outro, e eu de Apolo, e outro, eu de Cefas, e outro diz, eu de Cristo. Imagina só, 4 torcidas dentro da mesma igreja. 4 panelinhas formadas. Irmãos, nós não podemos formar grupinhos dentro da igreja. Não podemos causar divisão dentro da igreja, porque o Espírito que o Senhor Jesus nos enviou é de união, é o Espírito Santo. Quando nós encontramos a mensagem do Espírito Santo, é que ele veio nos trazer união. Nós podemos até, em alguns pontos não teológicos, divergir em ideias. Por exemplo, divergir entre fazer evangelismo, só um exemplo, na cidade de Deus ou na cidade dos anjos. Mas a gente não pode divergir quanto às escrituras sagradas. Temos que ter um pensamento só, porque há um só Deus e a inspiração do Espírito Santo é uma só. Se há então alguma divergência, que nós, por amor a Cristo, venhamos sentar e com amor entender o que está nas escrituras sagradas. E quem eram essas torcidas? Apolo foi um pregador que ficou em Corinto, provavelmente assim que Paulo saiu, Apolo ficou lá na direção da igreja de Corinto. E Cefas aqui declarado é Pedro. Pedro estava entre um dos mentores daqueles grupos ali.
Outros diziam, ó, eu sou de Paulo. E por fim os outros diziam, ó, esses aí são mandados, eu sou do Mestre Jesus. Provavelmente esses que diziam que eram de Cristo eram aqueles mais orgulhosos. E eu quero dizer para vocês que orgulho é muito diferente da humildade que Jesus veio trazer. E a carta inteira vai responder os problemas da igreja de Corinto. Capítulo 5 fala da imoralidade sexual. Capítulo 6, da briga entre cristãos chegando ao tribunal pagão, em vez de resolver entre si, estavam indo para a justiça. Capítulo 7 fala do casamento e do celibato. Capítulo 8 a 10, de comida sacrificada a ídolos. Capítulo 11, sobre as mulheres na igreja. Capítulo 12 a 14, os dons espirituais. E por fim, o capítulo 15, ele fecha com chave de ouro, falando da ressurreição. E abra sua Bíblia no capítulo 15, verso 3 a 5. Diz assim, ó. Capítulo 15, verso 3 a 5. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12. E esse trecho é interessante, porque Jesus está usando um vocabulário não paulino. Esse texto aqui, estudiosos eles declaram que esse texto faz parte de um credo que era repetido verbalmente. E Paulo decidiu então registrar em uma de suas cartas esse credo que surgiu por volta do ano, 2 a 5 anos após a crucifixão de Jesus. Quando Jesus morreu, cerca de 2 anos, para que não se esquecessem do que aconteceu após sua ressurreição, eles então anunciaram esse texto aqui. Ele pode ser considerado um poema ou uma canção, mas Paulo ele registra tal como ouviu, para que nós cristãos, cerca de 2000 anos depois, não venhamos esquecer da mensagem da ressurreição de Jesus. E sabe, irmãos, Paulo ele congelou esse texto e foi uma jogada perigosa. No verso 5 até o 8, ele sai listando as pessoas que viram Jesus ressuscitado. Ele diz lá no verso 5, assim, capítulo 15, verso 5, que Cefa e os 12 viram Jesus ressuscitado. E aí ele continua no verso 6, ele diz, e mais de 500 pessoas, e não só essas 500 pessoas, dessas 500, muitos vivem até hoje. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, também o viu ressuscitado. E ele declara o seguinte, por fim, os apóstolos e até eu mesmo. E quando Paulo ele declara isso, ele está dizendo assim, olha, se você está com dúvidas sobre a ressurreição de Jesus, vá perguntar a eles. Pode ir, porque eles vão falar que Jesus ressuscitou e vão falar a experiência que cada um teve. Irmãos, Paulo ele está apontando ali uma fé, não uma fé apenas que crê no que os outros dizem, mas numa fé sólida, uma fé que tem testemunhas vivas. E hoje, nós somos as testemunhas do nosso Senhor Jesus no tempo do fim. Em 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios não resolveu o problema. E aí Paulo vai e escreve a segunda carta por volta do ano 55. A segunda carta é uma carta mais emocionante. Paulo ele baixa a guarda, ele fala de seus fracassos, de suas dores, do seu sofrimento. E Paulo nesse momento está sendo atacado. É a primeira carta que provocou uma reação dividida. E Paulo fez uma visita rápida a Corinto que não terminou bem. No capítulo 2, no verso 1,
fala dessa visita triste que Paulo teve e fez com que ele preferisse não voltar mais lá tão cedo. E no capítulo 2, verso 4 diz assim, capítulo 2, 2 Coríntios 2, 4. Porque em muita tribulação e angústia do vosso coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Irmãos, entre a primeira e a segunda carta, teve uma terceira, seria na verdade a segunda carta. Paulo escreveu a primeira carta, mandou para Corinto. Só que quando ele soube da situação, ele viu a situação lá, ele se entristeceu profundamente. E aí ele escreveu uma carta, e aqui no capítulo 2, no verso 4, ele diz que escreveu essa segunda carta com muitas lágrimas. Essa segunda carta é chamada de a Carta das Lágrimas. Alguns acreditam que a Carta das Lágrimas, ela foi perdida. Outros já dizem que a Carta das Lágrimas, ela está contida dentro de 2 Coríntios. Essa segunda carta, ela foi enviada por Tito, uma das pessoas amadas por Paulo, o qual ele escreve carta diretamente. Tito voltou após a Carta das Lágrimas, aonde Paulo estava, e quando Tito voltou, ele voltou trazendo o quê? Boas notícias. Ele disse, Paulo, o povo de Corinto se uniu novamente. O povo de Corinto não é mais um povo dividido. E aí, 2 Coríntios, capítulo 7, versos 6 e 7, diz assim: Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me alegrei. Algumas versões têm regozijei. A partir desse alívio, Paulo sentou para escrever a segunda carta aos Coríntios, com gratidão, com a mistura da dor que ele enfrentava, mas grato pelo que aconteceu. E uma das passagens mais íntimas está no capítulo 12. Capítulo 12, versos 7 a 10. Paulo ele conta que 3 vezes foi a Deus, pedindo para que Deus tirasse dele o espinho da carne. A igreja de Corinto era tão amada por Paulo que ele decidiu abrir o coração e dizer o que estava sofrendo. E Paulo ele diz, olha, eu fui 3 vezes a Deus e pedi para que Deus tirasse esse espinho da carne, mas Deus não tirou. E aí no capítulo 12, verso 9, Deus responde Paulo e diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, a palavra poder aqui é dinamis. Dinamis é o poder que toma conta. É de onde vem a palavra dinamite. Dinamis é o poder que age. Paulo ele está dizendo assim, olha, o poder de Deus, que é o poder que age, ele está agindo de maneira poderosa, não na minha força, mas aonde? Nas minhas fraquezas. Seguindo a sexta carta aos Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos é o tratado teológico considerado a obra-prima de Paulo. A igreja de Romanos, quando Paulo escreveu, foi diferente. Sabe por quê? Porque a carta aos Romanos foi uma carta onde Paulo não tinha nenhum conflito a resolver. A carta de Paulo aos Romanos foi a uma igreja que havia sido fundada e cresceu naturalmente. Lembra daquela história que sempre contam, que uma igreja saudável, uma igreja
que ama a Jesus, uma igreja que busca o Espírito Santo, ela cresce o quê? Naturalmente. E essa era a igreja que estava em Roma. E Paulo, ele nunca tinha visitado Roma, a igreja de Roma. Mas ele vai e escreve aos romanos como uma carta de apresentação. E quando Paulo escreve, ele não imaginava, provavelmente não imaginava, que ali ele formaria o tratado teológico tão completo que é a carta aos romanos. E diferente de Gálatas e Coríntios, a carta de Gálatas e Coríntios, Paulo, ele vai escrever uma carta de maneira tranquila. Quando ele escreve a carta aos romanos, Paulo está em Corinto. Romanos 1,17 diz assim, ó. Qual é a tese central? Está em Romanos 1,17, diz assim, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A palavra justiça aqui é dikaiosene, que em grego significa aquele que é justificado, aquele que é tornado justo, não por méritos próprios. Paulo ele está dizendo assim, olha, porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus, uma justiça que não é por méritos próprios, Ele é que nos torna justos. Ele diz assim, olha, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, porque Cristo nos torna, por sua justiça, por seu sacrifício, justos. Romanos 3, 23 a 24, Paulo ele vai mostrar até onde o pecado foi. Ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Gratuitamente, a palavra gratuitamente, ela está aí, se traduz também como um presente. Você paga o presente que ganha. Eu não estou falando daquelas comprinhas da internet que você recebe e fica feliz, parece que ganhou um presente, não é? Quando na sua casa, quando bate na sua porta. Não estou falando desses presentes, não. Estou falando daquele presente que alguém lhe dá. E Paulo ele está dizendo assim, olha, Deus, ele nos justificou com um presente maravilhoso chamado graça. A salvação que Paulo prega não se conquista por esforço humano, se recebe porque é um presente divino. E a ressurreição que apareceu em 1 Coríntios 15, em Romanos 6, se aplica à vida de quem é batizado. No capítulo 9 até o capítulo 11 de Romanos, Paulo ele vai tratar de um problema doloroso, que é a separação que há entre os cristãos e os não cristãos. E Paulo ele vai dizer assim, olha, o cristão de verdade, ele não vai excluir os judeus, pelo contrário, aí no verso 26 ele vai dizer assim, Romanos 11, 26, e assim todo Israel será salvo. Paulo, ele acreditava que Israel, os judeus, iriam ser salvos pela mesma graça que o alcançou. Agora nós vamos para a sétima carta. A sétima carta em diante são chamadas de as cartas da prisão. Aqui ainda na prisão domiciliar por volta do ano 59. Essa carta aqui da prisão, Paulo, nós vamos começar pela carta a Filemon. É uma carta curtinha. Essa carta é um conjunto onde 4 cartas foram escritas muito próximas. Filemon, Efésios, Colossenses e Filipenses. Foram cartas escritas muito próximas, mas a gente vai começar por Filemon. Filemon, essa carta carrega uma das histórias mais pesadas da
que Paulo tem que solucionar? Lógico que pelo poder de Deus, porque Filemon, ele era um homem rico da igreja de Colossos, era um cristão rico, e de repente Paulo encontra um escravo fugitivo, e esse escravo era chamado de Onésimo. Onésimo era um nome comum entre os escravos, que quer dizer aquele que é útil. Paulo estava preso e de repente chega na prisão onde está Paulo, na prisão domiciliar, Onésimo. E o escravo, quando fugia, a lei dizia o seguinte: se o escravo fugitivo aparecer para você, você sabe o que é que você tem que fazer? Devolver para o dono. E o dono tinha duas opções. Ele tinha algumas opções. Ele podia escrever na testa o título de escravo fujão, marcar o escravo na testa. Lembra da marcação lá em Apocalipse? Deus tem o seu selo, o diabo tem sua marca, porque aqueles que são escravos do pecado vão ser marcados por Satanás. Pronto, aqui no livro de Filemon nos dá uma visão do que é essa marca. Então o escravo fugitivo recebia essa marca. O dono, o proprietário, podia marcá-lo, que não era crime. Sabe o que o dono também podia fazer? Não, eu não quero marcar ele não, eu vou matar ele. Porque ele é um escravo fujão, ele está me dando trabalho. Também podia fazer. Só que quando Onésimo se encontra com Paulo, você sabe o que acontece com Onésimo, o escravo fujão? Ele se converte a Jesus. Amém? E aí ele se converte a Jesus, e agora Paulo, querendo então convencer Filemon a receber Onésimo, ele decide escrever uma carta. E aí, na carta de Filemon, no verso 16 e 17, só tem um capítulo, né? Ele diz assim, olha, ele vai escrever a Filemon e diz assim, olha, não receba ele não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Verso 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo está dizendo assim, Filemon, ele era um escravo fujão, mas assim como eu fui transformado por Cristo, de perseguidor, aquele que ama a Jesus, Onésimo também foi. Então, assim como o Senhor, Filemon, assim como você me receberia, recebe agora Onésimo como alguém caríssimo diante do Pai, como um irmão em Cristo. Recebe ele como se estivesse recebendo a mim. Paulo, ele coloca o próprio nome em jogo. E aqui na carta de Filemon, aparece aqui a primeira ideia da abolição da escravatura entre os cristãos, dando ao escravo a mesma dignidade do dono. Oitava carta, Colossenses. As últimas cartas são mais curtinhas, irmãos. Essa oitava carta, ela provavelmente foi levada por Onésimo junto com a carta de Filemon, que Onésimo morava em Colosso. E aí, a igreja de Colosso foi fundada por Epafras, que está lá em Colossenses 1,7. Epafras chegou a Roma com uma notícia preocupante, porque estavam misturando ideias judaicas com tradições místicas, e havia então entre o grupo cristão cultos aos anjos. E aí Colossenses 2,18, Paulo ele vai dar um ponto final nesse problema e ele diz assim: ninguém vos domine
a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchando na sua carnal compreensão. Paulo ele está dizendo aos colossenses para que eles não venham aceitar qualquer vento de doutrina. Ele está preparando os cristãos de Colosso a evitar as crenças que os falsos mestres ensinavam, porque os falsos mestres estavam diminuindo o poder que Cristo tem na compreensão deles. E aí Colossenses 1, do verso 15 a 20, Paulo declara lá que Cristo, qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. A palavra imagem aqui, Paulo ele está declarando que essa imagem não é uma imagem de metade, não é uma imagem apenas de perfil, mas uma imagem que reflete Deus por completo. Sabe, irmãos, Colossenses 2:9 diz assim, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude divina. Quando ele diz toda a plenitude, não é que parte da divindade está ali, mas Deus em sua totalidade. Então, quem é Jesus? Paulo está dizendo, Jesus, ele é o próprio Deus. Se disserem qualquer coisa contrário disso, essa pessoa é uma mentirosa. Cristo é Deus. E em seguida, encerra-se Colossenses, chegamos agora em Efésios. Efésios foi escrita no mesmo período de Colossenses. Efésios é considerado pelos estudiosos como uma cópia do livro de Colossenses. Só que uma cópia mais serena. Colosso ainda teve polêmica, mas no livro de Efésios não tem. Então, Efésios 2,14 diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. O que é esse texto aqui? O que significa esse elemento, essa parede? Na igreja em Éfeso, a igreja estava aqui como a nossa. Vocês estão vendo, tem o lado direito e o lado esquerdo. Lá em Efésios, nos cristãos lá em Éfeso, eles pegaram um muro e botaram no meio da igreja. E esse muro era assim, esse lado ficava só os judeus e esse lado os não judeus. E tinha uma mensagem escrita no muro que dizia assim, olha, quem passar daqui para o lado dos judeus morre. Se não for judeu, é morto. E Paulo conhecia muito bem esse muro. E então ele diz, olha, Jesus veio derrubar esse muro que vocês ergueram. Jesus veio tirar a separação, porque nós não somos dois povos, nós somos um só em Cristo Jesus. E aí, no capítulo 5 de Efésios, Paulo vai fazer a comparação mais complexa do que é Jesus e o seu povo. Ele compara o marido e a esposa, a igreja e a Cristo. Então, é muito importante quando nós lemos, porque mostra a importância da intimidade do povo de Deus com o nosso Senhor Jesus. Estamos terminando. Depois de Filipenses, são 3 cartas juntas, tá? Filipenses, 10ª carta. Essa carta aos Filipenses, Paulo escreve na prisão romana. Ele já não tinha nenhuma possibilidade de escapar com vida. Filipenses foi a primeira igreja que Paulo fundou. Está lá em Atos 16.
E a igreja de Filipenses era uma igreja que ajudava o ministério de Paulo. Eles mandavam dinheiro, eles cuidavam de Paulo, perguntavam como ele estava e mandavam ajuda. E aí Paulo ele começa no capítulo 1, no verso 3 de Filipenses com gratidão. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E a partir daí Paulo sai falando dele e ele declara: olha, eu aprendi a viver com pouco e com muito. Está lá no capítulo 4, no versos 11 a 13, ele diz: olha, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentar, irmão, é mais ou menos ele que é suficiente com o que adquiriu. Como assim? Paulo ele está dizendo assim: olha, depois que eu conheci a Jesus, pode faltar comida, pode faltar lugar agradável para ficar, podem faltar pessoas ao meu redor que me amam, pode vir perseguição, prisão, dor, sofrimento, mas eu aprendi a conviver com isso tudo. Eu só não consigo mais viver sem Jesus. É isso que Paulo está declarando quando ele diz assim: aprendi a contentar-me. Eu não dependo mais de nada externo. A única coisa que eu dependo é de Jesus, que Ele vive em minha vida. E aí, em uma prisão, condenado à morte, Paulo já está vendo ali a saída da prisão no ponto de morrer. Aí ele escreve Filipenses 4,13, que é um texto muito conhecido. Olha só o cenário que Paulo enfrenta. E aí ele escreve: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, é muito forte isso, porque você podia muito bem ler Paulo escrevendo isso e dizer assim: então se tudo pode, por que é que Deus não manda um anjo, como mandou em outro instante, que abra as cadeias, os cadeados e liberte Paulo da prisão? Lembra que Paulo disse: olha, eu aprendi a depender totalmente de Cristo. Irmãos, e aí no capítulo 2, versos 6 a 11 de Filipenses, um dos hinos mais antigos, provavelmente Paulo nem escreveu, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, falando de Cristo, mas esvaziou-se a si mesmo. Irmãos, esvaziou-se. Esse esvaziou-se, Paulo está dizendo que Cristo, ele deixou de lado o que poderia ter exigido, e ele desceu da maneira mais humilde que poderia ser. Porque se Jesus tivesse descido ao nível dos anjos, ele tinha se baixado. Mas Jesus desceu a nível humano, e não só humano, mas humano em meio a pecadores. Ele se rebaixou. E o rebaixamento de Cristo não o diminuiu em momento algum. E sabe o que é que ele está declarando aos irmãos? Ele está dizendo assim: irmãos, vocês têm que entender que a grandiosidade do cristão não está em ele aparecer, em ele se exibir. A grandiosidade do cristão está em se humilhar, como Cristo foi humilde, em ele se reconhecer como nada e Cristo sendo como tudo em sua vida. Querem um caminho? Querem saber o que fazer dentro da igreja? Se rebaixem e sejam servos. E por fim, a 11ª, 12ª e 13ª cartas foram escritas juntas, que são a primeira carta a Timóteo, a carta de Tito e a segunda carta a Timóteo. Timóteo e Tito eram amigos amados de Paulo. E elas foram escritas por volta do ano 63 a 67. Possivelmente, Paulo nem foi ele quem pegou na caneta e no papiro para escrever, no papel para escrever. Possivelmente,
Paulo ditou e alguém foi lá e escreveu, como aconteceu na carta aos Romanos, né? Romanos não foi escrito por Paulo, mas foi ditado por ele. E 1 Timóteo e Tito tem uma pegada parecida, porque Paulo ele está escrevendo a discípulos jovens e ensinando a esses discípulos como é que eles têm que escolher os líderes da igreja. Timóteo está em Éfeso e Tito está em Creta. E aí ele vai ensinar, e ele diz assim, olha, vocês têm que ensinar a doutrina pura, a sã doutrina, está lá em 1 Timóteo 4, 6 a 16. E em Tito capítulo 2, do 1 a 10. Ele diz assim, olha, vocês têm que aprender a lidar com os falsos mestres, está lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Em 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai ensinar a escolher os presbíteros e os diáconos. E ele vai dar as características, ele vai dar os critérios. Conhecedor da palavra, esposo de uma mulher só, um homem que ame a Deus, que ensine a palavra de Deus, porque ele tem que aprender a ensinar, porque com o tempo se vai e alguém tem que ficar no lugar daquele. E aí 2 Timóteo é escrito diferente. Provavelmente é a última carta de Paulo antes de ser levado à morte. E aí no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Partida aqui era uma expressão usada para quando o barco era solto das amarras e lançado ao mar. Paulo está dizendo assim, olha, as amarras que estão me prendendo a esse mundo estão quase soltas. Eu estou indo descansar. E quando eu voltar, assim como ele escreveu antes, para a ressurreição em Cristo Jesus. E 2 Timóteo 4, verso 7... ele vai trazer aqui um texto muito conhecido, trazendo ali 3 imagens. Ele diz assim, combati o bom combate. O que é o combatente? É aquele lutador, não é? O combatente é o lutador. E aí ele segue, combati o bom combate como lutador. Acabei a carreira. Quem é que dá a carreira? Quem é? É aquele que é o corredor. E por fim ele diz, guardei a fé. A fé para Paulo era um tesouro. E ele disse, olha, eu sou um guardião da minha fé porque eu tenho Cristo em meu coração. Paulo lutou, correu, guardou e venceu. E em 2 Timóteo 4, 22, ele faz ali como que uma despedida, dizendo assim, o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Não é uma despedida grandiosa, mas é uma bênção curta de alguém que vai ser executado em breve. Tudo o que mais importava para Paulo era Jesus na vida dele. Jesus e o seu presente, a graça. Irmãos, e o que temos a aprender após ler todas as histórias de Paulo? Todas essas cartas, que Paulo foi um homem sofredor, mas em seu sofrimento ele encontrou refúgio em Cristo Jesus. Nessa noite, eu estou falando para você que talvez você esteja sofrendo com alguma coisa, mas dificilmente tem alguém sofrendo tanto quanto Paulo sofreu. Mas eu quero lhe dizer que é possível ser fiel se você se apegar a Cristo. Se você amar a Cristo, se você disser, Senhor, eu não te largo, pode as coisas estarem desmoronando, a igreja dividir, as pessoas viverem em confusão e conflito, mas eu não vou te largar, pelo contrário, eu vou me levantar como um baluarte, como alguém que anuncia a mensagem de Jesus, a união dada pelo Espírito Santo. Eu vou ser usado por Deus. Irmãos, que em seu coração nasça o desejo de amar a igreja tanto quanto Paulo amou.
Eu queria convidar o João Paulo para concluir a mensagem com louvor. E enquanto ele canta, que nós venhamos pensar que Deus, Ele nos ama e Ele está disposto a nos dar a sua graça. Eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir. Ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém? Espero que a partir de hoje, quando você lê as cartas de Paulo, a sua experiência seja um pouco mais diferente. E veja que Paulo, ele não escreveu cartas simplesmente por escrever, ele escreveu cartas para pessoas, assim como nós. Ele escreveu cartas para igrejas divididas, irmãos que brigavam uns com os outros, para pessoas com problemas familiares, como foi o caso de Onésimo e Filemon.
Paulo não escreveu de maneira aleatória, não, irmãos. Que ao lermos agora as cartas de Paulo, que nós viemos entender que era um homem que estava disposto a morrer por Cristo. Mas não só isso, mas a viver por Ele. Às vezes é muito fácil dizer, eu por Cristo morrerei. E a viver por Cristo, você está disposto também? Será que estamos nós dispostos a declararmos que Jesus é quem vive em nossa vida, como Paulo disse? Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, quanta sabedoria divina e quanto do Espírito Santo estava declarado ali. Que nós venhamos a cada dia buscar o Espírito Santo e aprender mais de Deus através da vida de Paulo. Oremos. Santo e amado Deus, graças te dou, Pai, por essa mensagem que foi dada, Senhor Deus, à tua igreja essa noite. Quando eu encontrei ela, Pai, eu disse, eu preciso repassar isso à igreja, porque se tocou a mim, eu acredito que o teu Espírito Santo vai tocar alguém aqui nessa noite também. Então, Pai, por favor, que não venhamos ler a Bíblia de maneira qualquer, mas que venhamos buscar de maneira profunda, compreender por que aquilo está escrito ali, como foi escrito, qual o objetivo. Nos ajuda, Pai, a compreender por amor a Ti, para termos uma visão mais clara de Jesus Cristo, termos, Senhor Deus, um entendimento maior do Teu amor por nós e até onde Tua graça é capaz de nos alcançar. Pai, nos abençoa, Senhor Deus, com a semana em Tua companhia. Esteja com cada um de nós, eu te peço. Nos leva para casa e nos abençoa hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estarei à porta para me despedir dos irmãos. Tenham todos uma ótima semana.